Fala galera, tô começando mais um Não Foi Sorte. Hoje minha convidada é uma mulher maravilhosa, a atriz Lívia Linhares. Seja muito bem-vinda. Obrigada! Ai, tô muito Que bom feliz ter de você estar aqui. Muito feliz. Eu já quero começar te perguntando uma coisa que eu tenho curiosidade. Se você sempre foi artista, porque vendo seus trabalhos assim, não consigo imaginar você fazendo outra coisa. E aí eu fiquei me perguntando se você escolheu ser artista pequenininha, se foi algo que surgiu de repente, se foi um interesse do nada. Como é que foi isso? Cara, então, eu sempre desde pequena, a primeira coisa que eu lembro de querer fazer assim, primeiro foi dentista, porque, sei lá, eu não ficava indo no dentista sem muito medo. Eu falava, eu acho que eu me dou bem nisso. Só que, tipo, eu tinha uns 5 anos de idade. E aí, Caramba, logo que depois. memória, hein? Cara, eu lembro de muita coisa da minha Gente, infância. Muita. Minha memória. É. De infância, pouquíssima coisa. Sério, eu esqueço mais as coisas hoje em dia do que da minha infância. Dizem que assim, a memória, ela, quando as coisas são muito marcantes, né? Dificilmente você vai esquecer. Mas aí você tem essa memória de que você queria ser dentista. Dentista, mas assim, eu devia ter uns 4, 5 anos. Logo depois, eu já queria ser atriz. Eu lembro que eu assistia Chiquititas e eu ficava, eu quero estar ali. Eu queria estar ali fazendo e tal. E aí juntava a galera no... Eu morava num prédio que tinha um monte de criança. E aí eu juntava... Todo mundo amava Chiquititas? Amava Chiquititas, organizava pra gente fazer teatro. E a gente fazia... E aí chamava, fazia o convite, botava embaixo do... Gente, dos... pra assistir isso? Pra galera assistir, Aí botava e fazia, assim, eu organizava essas peças, assim, desde muito pequenininha. Tipo, Vocês reproduziam as cenas das Chiquititas? As cenas de Chiquititas a gente fazia muito, era aquele... que tinha a Emília. Sítio do Pica-Pau Sítio do Amarelo? Pica-Pau Amarelo. Essa era direto, tinha várias temporadas de Sítio do Pica-Pau Amarelo no prédio. E a gente fazia as coisinhas, os convitinhos, botava embaixo do apartamento das pessoas para as pessoas assistirem. E o pessoal ia? Ia assistir. Ó. E a gente fazia... Produtora, desde pequena. Produtora, já organizando. E aí, Chiquititas, a gente reproduzia, a gente via... Eu lembrei disso agora, falando aqui. Porque a gente via o episódio, eu lembro muito de um episódio que a Milly ficou cega, e a gente reproduzia depois, terminava Chiquititas, aí eu, minhas amigas, minhas irmãs... pouquíssimo tempo de ensaio. Agora a gente vai reproduzir a cena, e a gente fazia a Milly cega, eu adorava fazer a Milly cega. A Milly tinha um fã-clube imenso, né, pesadíssimo. Todo mundo queria ser a Milly, a verdade é essa, mas eu sempre tentava puxar a Milly pra mim, e fazia... Gente, incrível! Aí vocês faziam as cenas, era sucesso total. A gente brincava, né? Mas eu sempre, desde muito pequenininha, assim, devia ter, sei lá, uns 6 anos de idade. E logo eu depois já... que você desistiu da sua carreira Desisti da minha carreira de dentista, falei, acho que não. Aí eu já me apaixonei, assim. E eu lembro que eu ficava atrás do meu professor de artes, assim, quase que implorando pra ele me botar nas peças, assim, por favor, me bota, eu quero ter uma fala. Você fazia teatro na escola também? Tinha artes, né? E aí, de vez em quando, tinha umas peças. E a primeira personagem que eu fiz foi uma escova de dente. Ó, dentista aí. Já fazendo a ponte. Como é que porque foi no colégio. Era uma peça... uma peça institucional, já para as crianças aprenderem a escovar o dente. E aí eu implorei pra ele, por favor, eu quero fazer essa peça, que era o início da minha carreira, né? Gente... Aí eu falei, por favor, eu quero fazer escova de dente. Eu fiz escova de dente. E aí eu lembro Felizona, né? Maravilhada. E foi minha estreia como escova de dente. Eu lembro que maravilha, gente. Aí tudo se encaixou. Falei, eu acho que eu posso fingir que eu sou uma dentista no teatro. E... Claro, pode tudo, né, no teatro. Aí você, depois desse momento, assim, foram várias peças. Como é que foi? Como é que você chegou no momento de repente, se profissionalizar, ou não teve esse momento? Você só foi seguindo, fazendo? Então, nesse meio tempo eu fiquei fazendo teatro amador, né, no colégio e as peças. E eu sou do interior do Rio, de Campos. E lá a gente não tem uma estrutura cultural tão bem elaborada, assim. A gente tem poucas oportunidades. Eu tinha pouca oportunidade de fazer teatro. E lá não tem teatro profissionalizante. Então, eu lembro que com 18 anos, quando eu me formei no colégio, eu falei, bom, eu tenho que fazer teatro em outro lugar. Porque, né, saí do colégio e aí fui fazer um teatro amador. Fiquei, acho que uns 2 anos lá. Você se mudou pro Rio?
Não, lá ainda. Com 18, entre 18 e 20, eu estava lá fazendo esse teatro amador, que era um grupo de teatro que eu entrei para fazer teatro. E aí, e enquanto isso, eu entrei no direito, fiz direito. Durante 2 anos, 1 ano e meio. E aí, só que, cara, eu falei, não, é teatro, tenho que fazer teatro. É o que eu... Veio esse direito. Direito, porque eu falava assim, eu gosto de falar, eu sempre fui muito de querer, no colégio, eu odeio injustiça, então eu ia, batalhava, argumentava, isso tá errado, não sei o quê. Eu falei, acho que eu vou fazer direito, eu gosto também de comunicar e tal, vou fazer direito. E aí fiz, não gostei, e aí vim pro Rio, aí falei, bom, eu quero teatro, é isso que eu quero, eu vou encarar e tal, aí larguei tudo na minha cidade, vim pra cá, e fiz a prova para Martins Pena, que é uma escola de teatro aqui. Sei, claro, centenária. E aí passei, aí eu falei, é um sinal, eu vou. Lógico, maravilhosa essa escola. Não, eu assim, amo dá Martins. acesso a muitas pessoas, né? Na verdade, a gente não tem tantas escolas de teatro gratuitas, né? Então, eu tenho alguns amigos que se formaram lá, e é um trabalho muito bom que eles fazem. Eles resistiram aí na pandemia, né? Foi foi uma batalha. Tempo difícil, Aí você só fazia teatro na Martins E aí eu Pena. só fazia teatro. E a Martins, ela tem um viés mais de teatro mesmo, né? Sim. A gente não tem lá muito audiovisual, mas audiovisual foi sempre minha paixão, assim, sempre amei. E aí eu fazia trabalhos, assim, comercial e tal, com audiovisual paralelo ao teatro, mas fazia Martins Pena, me formei lá. E assim, a Martins, eu falo que ela te forma como artista, mas como cidadão também. Eu saí da escola, porque é uma escola pública, né? De teatro, né? E a gente passa muito perrengue lá, assim. A gente, pra a Martins estar viva, é uma luta diária. Todo mundo que está lá, a gente tem que resistir todo dia, assim. Então, foi muito importante, assim, passar pela Martins. E me formou muito, assim, caráter, assim. É incrível, incrível mesmo. E também tem os fundamentos, assim, né, do ator, né? Porque eu acho que o ator que não passa pelos perrengues mesmo, né? Que vai direto pra parte boa, acaba se perdendo em algum momento, né? O que a gente tem que fazer ali na formação, de criar, vocês têm que criar coisas, usar recursos escassos, isso é muito importante. Acontece muito durante a formação dessas peças que você faz... Algumas, tipo, 2 apresentações, você não entra em cartaz. Mas tem que fazer um trabalho de produção ali, como se fosse entrar em cartaz meses, né? Buscar da mesma forma. A gente, todo o semestre, eu lembro muito, assim, a gente fazia como se a gente fosse entrar em cartaz todo semestre. E aí, lá, cada semestre, você tem um direcionamento, assim, tem teatro do absurdo, aí tem comédia, tem várias... Cada semestre você estuda, se aprofunda num viés, né, do teatro. Mas todo semestre você monta uma peça praticamente, assim. Eu lembro da gente, cara, virando noite para ensaiar e estrear no outro dia. Eu lembro da nossa estreia, tipo, da formatura que a gente fica em cartaz, a gente virou à noite. Eu cheguei em casa às 7 da manhã porque a gente foi alterar o final da peça. E a gente ali, e assim, tudo muito... na luta, tudo que a gente fazia era muito sério, Né? suado. Sempre levando muito a sério. E aí, em relação a caráter, eu digo, é isso mesmo, de você estar na arte por um propósito. Porque lá, se você não tiver um propósito muito forte, eu acho que você não fica, assim, porque é tudo tão difícil. Você fala, cara, tem que estar com um propósito muito forte, aí você vai encontrando ele, assim. Eu acho que falando de propósito também, é você entender que a arte não é só para você. Ela é principalmente para o outro, né? Totalmente para o outro. Então, lógico, ser só para você é muito mais fácil de você desistir. Exatamente. Cansei, não quero isso não. Isso aqui é muito... outra coisa dá trabalho. E assim, quando é só pra você fala, outra coisa vai me suprir, tá tudo bem. Com certeza, muitas outras. Muitas outras coisas, inclusive muito mais fáceis. Facilmente. É muito mais fácil você... A arte é muito desafiadora, né? É muito. É um caminho, assim, que sempre a gente volta lá aquele discurso da Fernanda Montenegro, né? Que se não gera inquietude, se não gera, assim, um negócio em você de eu tenho que fazer, realmente não é pra você. Porque eu até tive, quando eu fiz a live com a Evelyn Castro, a gente chegou nesse papo de... As pessoas acham que você tem opção, né? Você quer ser artista?
Ah, porque é maneiro, porque eu escolhi, não, cara, as pessoas que realmente são artistas, elas não conseguem. Não consegue, Não você consegue. tenta, tá? Você fala, Muito. gente, não, acho que não, Vou fazer mas não várias dá. coisas, e aí dentro de você, assim, nada preenche. Nada preenche como a arte. O artista... E é isso, assim, e é esse o propósito, né? Essa coisa do outro. Porque você fala, cara, eu tenho um propósito para outras pessoas, é além de mim. Claro que fazer arte, para mim, é terapêutico, mas é muito mais pro outro. Uhum. É assim, sei lá, se não chegasse no outro, eu já teria desistido há muito tempo, assim. Se não fosse pelo outro, eu já estaria fazendo outra coisa. Mas não O que é... vale a pena no final, assim, são as pessoas se interessarem pelo que você está falando, né? Pela mensagem que você está passando, ou de alguma forma levando leveza, entretenimento, o que seja. Mas, assim, a arte tem que chegar no outro. Por isso que foi tão duro nesse tempo aí que a gente ficou só em casa, né? Que, cara, se você... Não, a pandemia foi bizarra. Como ficar sem arte? Acho que deveria ser um divisor de águas ali, né? Para as pessoas... Enfim, para as nossas instituições governamentais entenderem que a gente não vive sem arte, você não né? vive. Que é o que deixa as pessoas sem arte. Assim, arte em geral, né? Não só, mas a música, o teatro, o audiovisual, que as pessoas enlouquecem. Né? Porque se a gente for parar para pensar durante o dia, um dia de alguém, você é impactado pela arte em vários momentos do seu dia. Agora com a rede social, muito, né? Porque a gente consegue ter Chega mais rápido, Chega né? mais rápido e mais gente consegue fazer arte. Você consegue ter, acho que isso é a palavra que eu ia falar, mas, tipo, você... qualquer pessoa que tenha um celular, né? todo mundo consegue criar, né? Então, você é impactado várias vezes ao dia por arte, assim. E aí, realmente, não dá pra viver sem. Assim, uma música que você escuta, uma série que você assiste, tudo Tudo toca na gente de alguma forma, né? Aí você terminou a Martins Pena. Terminei. Mas você falou que já fazia, fazia publicidade, né? Começou a entrar no mercado dessa forma também, né? E aí, quando que foi um momento, assim, que você se viu trabalhando profissionalmente enquanto atriz? Então, a primeira propaganda, assim, que eu recebi, então, trabalho profissional que eu fiz, foi antes da Martins, na minha cidade. Eu tinha 18 anos. E lá eu já fazia uns trabalhos, assim. Foram as primeiras vezes. Mas profissional... eu acho que foi logo depois da Martins. Eu fiz algumas participações na Globo, em novela. Então, acho que foi a primeira vez que eu fui formada já. Eu fui trabalhar, assim. Aí você entendeu que aquele era o seu caminho. Não, vou voltar atrás. Beleza. E os perrengues, assim, quando que começou? Eu sempre faço essa pergunta, né, que eu acho importante. É sempre um divisor de águas quando a gente passa por um perrengão que mexe com a gente de uma forma, assim, a fazer a gente se questionar e, de repente, até pensar em desistir. Aconteceu esse momento com você? Várias vezes, vários. Porque é difícil, né? Eu já estava falando, é muito difícil, assim. Eu lembro que quando eu me formei, assim que eu me formei, acho que eu me formei em 2012, aí quando foi lá em 2014, não assim que eu me formei, né? Mas pouco tempo depois, aconteceram algumas coisas na minha vida pessoal, assim. Eu voltei para minha cidade para me reconectar comigo. Fiquei 1 ano lá. Em 2014 eu fiquei lá. Para me reconectar comigo, porque eu tava assim, e agora? Né? Como que eu vou... Um hiato. E aí, ali, eu comecei a... cara, será que é isso? Será? E tal. Fiquei... Foi um período bem difícil, assim, para mim. E aí, nesse momento, eu escolho fazer uma outra faculdade que me complementou demais, assim, para minha carreira, para minha arte, que foi administração, só que com ênfase em marketing e entretenimento, para a área de entretenimento. E aí eu falei, bom, é isso. Porque eu sentia nesse momento que eu precisava ter um conhecimento do back, sabe? Eu sempre quis me produzir, então eu falava, bom, eu preciso ter eu preciso saber administrar minha carreira, assim, em relação, principalmente, à minha criação. Como é que eu vou criar? Tá? Eu queria saber como fazer uma peça, como que eu vou, sabe, criar, escrever roteiro e tal.
E aí eu fui fazer administração com ênfase em marketing para a área de entretenimento. Então foi ótimo, porque aí na faculdade eu tinha cinema, eu tinha a parte economia da que você cultura, queria, né? todo esse back que eu precisava. Aí foi nesse momento que eu fui, as coisas foram andando juntas, assim. E aí foi nesse momento, na verdade, que eu comecei a trabalhar mais, fazer mais coisa na Globo, participações e tal, enquanto eu estava na faculdade. E também tem uma coisa que eu acho que é importante, assim, da gente ter um plano paralelo, sabe? Eu ia falar isso, Cara, mas aí você falou que você sentia necessidade de estudar isso. Eu falei, então de repente não foi como plano B. Mas eu sempre penso nessa questão do plano B também, porque... Nossa, é muito importante, muito importante. Eu sempre o que te olhei... salva às vezes, né? E eu acho que é o que te deixa um pouco mais... Você falou que quando você começou a estudar, parece que as coisas foram fluindo um pouco mais. E aí eu acho que é também a gente não ficar tão focado, esperando que alguém te ligue ou te chame para fazer um trabalho, porque você tá tocando a sua vida, coisas estão acontecendo. Você não tá só ali, né? Ai, meu Deus, eu preciso atuar, preciso atuar. Não, e é uma energia, criar, né? Que se gasta ali, que você poderia estar colocando em outras coisas. É um desgaste emocional, né? E para mim foi, assim... incrível. E eu indico, assim, para qualquer pessoa que esteja pensando, será que eu faço um plano? E eu nem falo plano B, eu sempre falei plano paralelo, porque uma coisa que agregue na sua carreira também, que você consiga... junto. que você consiga, independente de qualquer coisa, trabalhar com isso, mas que você também consiga trazer para sua carreira, agregar, né, a sua arte, né? Porque é isso que a gente quer. Então, é uma coisa que eu acho que é legal você... a gente sempre olhar como um plano paralelo mesmo, assim, como uma coisa que agregue. E foi assim, e aí eu fui e mergulhei muito, assim, eu amei a faculdade, SPM. Foram 3, 4 anos? 4 anos. Eu adoro aquela faculdade, assim, eles têm uma pegada de arte, mas ao mesmo tempo pensando no mercado, que é uma coisa que eu gosto muito, adoro pensar no mercado. Né? Pensar em como o seu produto vai chegar nas pessoas, o quanto ele pode rentabilizar, né? As formas de produção, é incrível. De você entender como que você vai trabalhar, porque a gente trabalha. Sim, tem gente que acha que não. Produtos, né? Acho que acha que não, mas a gente trabalha, galera. É muito trabalho. Tão fácil, né? Fazer arte. É muito trabalho. Muito doido, né, cara? É muito louco. Você é atriz. Mas o que você faz? Mas você mexe com isso? Você mexe com o quê? Mas o que a gente faz ganhar dinheiro? Mas é só isso. Você só faz isso? Olha, por incrível que é o trabalho árduo. Mas é isso, né? Dá muito trabalho. Como pode, né? E tem muita gente que acha que não. Mas eu acho que hoje em dia as pessoas conseguem visualizar um pouco melhor, assim, por ter um mercado mais extenso, né? É o que eu falei algumas semanas atrás aqui. Quando eu me formei, fiz a faculdade de teatro, não tinha esses streamings, não tinha esse boom aí, não tinha a quantidade de possibilidades que a gente tem hoje em dia. Então, hoje, além de você conseguir se colocar no mercado de uma forma... Você se coloca do jeito que você quiser. Você pode fazer coisas um pouco mais sérias, fazer coisas só de comédia, enfim. Mas você consegue ser visto. E, além disso, né, Instagram, mídias sociais em geral, tem... milhares de streams. A gente só tinha TV Globo, sei lá, Record, SBT, e tinha um negócio ali limitado que você ficava, ai meu Deus, se não me chamarem pra trabalhar ali, acho que não vou fazer nada. Não, então. E tinha uma ansiedade na época que eu me formei, que era assim, você tem que começar na Malhação, porque era só isso que 15 anos de Malhação, né? Você tinha que ter 15 anos pra você começar também. Além de ter 15 anos de malhação, você tinha que ter 15 anos, 16, 17. Então, tinha uma ansiedade de, assim, eu preciso começar a acontecer na malhação muito cedo e tal. E agora, a gente tem uma gama de opções, de possibilidades, infinitas possibilidades, que, assim, dá uma paz também. A gente pode trabalhar sem depender. Se ninguém me chamar para trabalhar, eu mesmo vou fazer o meu... E isso é ótimo. Eu lembrei a palavra democratização. Democratizou muito, né? A gente consegue fazer o nosso. Isso é maravilhoso, assim. O ator que consegue se produzir e que consegue chegar no público, que é esse o intuito. Então, com a internet, você consegue chegar no público
fazendo. Isso é maravilhoso. Antigamente a gente tinha que montar uma peça, fazer, ir no teatro, distribuir panfleto, e nem sempre as pessoas iriam, porque é muito mais difícil a pessoa sair de casa para ir. Então, a gente conseguia o Instagram, o YouTube, todas as redes sociais dão essa abertura que é, tipo, pra gente é maravilhosa, assim. A gente saber usar é muito importante. Então... Faz tempo que você tá... Eu não sei quando que você começou, assim, a criar os seus próprios vídeos, a fazer... Faz tempo que você decidiu, assim, você já, depois da formação, acho que você já... Não sei se você já estava se produzindo ao mesmo tempo. Como é que foi isso? Se formou, e aí quando que você começou a se produzir, de fato, a se colocar no mercado você mesma? Então, quando veio a pandemia, em 2020... eu estava terminando a faculdade de administração. Eu ia apresentar meu TCC. Eu apresentei meu TCC online em junho de 2020. Então, eu estava no processo de apresentar o TCC e eu estava com muita vontade de me produzir, de fazer alguma coisa. E aí, eu falei, cara, e aí, pandemia veio, parou tudo. E foi uma coisa muito bizarra, porque foi muito difícil a pandemia, assim. Eu fiquei com muito medo, foi horrível para mim, para todo mundo, né? Mas eu me lembro de perceber que era a comédia que é bem natural, assim. Eu falei, eu preciso fazer comédia, porque a comédia, ela vem muito disso, né? Nesses momentos, eu acho, mais críticos, assim, ela salva, ela é bizarro, assim. E aí foi isso que aconteceu comigo. Eu falei, cara, eu preciso fazer sketches de comédia das coisas que estão acontecendo aqui. Eu preciso falar, minha louça, que tá, eu tô com a louça cheia, eu não consigo lá, pra eu fazer uma comida, eu sujo 20 milhões de coisas, eu vou falar sobre isso. Foi o primeiro vídeo que eu fiz, eu lembro. E aí botei a câmera e gravei. Então, assim, foi eu ainda estava na faculdade, mas online, e foi nesse processo de fim de faculdade, início de pandemia, que eu comecei a fazer. E aí eu escrever também, me entender como roteirista ali, falar, caramba, eu acho que eu consigo escrever e tal. E aí foi indo, assim. Você se critica muito quando você escreve suas coisas e bota pra gravar? Ou você, não, vou fazer. O que tiver que ser, vai ser. Cara, eu sou mais, vou fazer o que tiver que ser, eu me jogo. No início, sim, né? No começo eu ficava... Eu lembro de postar e sair pulando pela casa. Sai correndo. Sai. Mas assim, não me parava, entendeu? Eu ia, postava e saía. Igual uma louca, assim, meu Deus. Morte lenta. Mas assim... Mas aí, depois, assim... E aí eu fui indo. Eu falei, não, eu vou postar. Eu vou fazer e vou colocar. E depois, hoje em dia, menina... Eu posto, tô nem aí. Mas demorou um pouco, né? Foi um processo, né? Você não postava sempre. Não, agora eu tô postando todo dia. Então, aí antes eu postava processo de adaptação, assim, você se sentiu julgada, criticada? Como é que foi? Cara, eu acho que, assim, o momento que você lê o primeiro hate é a primeira... Sério? Porque, assim, o que aconteceu? Em 2021... Foi 2021? Acho que foi 2021. Eu postei um vídeo que viralizou muito. E, tipo, eu nunca tinha tido um vídeo que chegasse nesse nível. E aí, cara, vieram os haters. Dia, né? Aquele dia que você sempre fica esperando, né? Um dia. Um dia vai, ó. Um vídeo meu vai viralizar. Chega o dia, você chega assim, e agora, galera? E aí começou a chegar, foi muito legal. Até hoje eu amo, assim, eu tenho um amor por esse vídeo. Mas ao mesmo tempo chegaram os haters, né? Que eu falava sobre... Era cringe. Era sobre o cringe, a galera cringe. E a galera que é mais nova, da geração Z, né? Ficou um pouco chateada comigo. Mas era comédia, gente, humor, né? A gente não pode levar a sério. Mas eu nem... Era uma bobeira, mas a galera tem os haters, aí eles ficavam assim e tal. E as primeiras vezes que eu li, claro, né? Você fica meio... Não é gostoso. E aí ali eu ficava meio... E alguns momentos também, assim, principalmente TPM, quando eu tô de TPM. Quando eu tô de TPM eu fico assim, ai, nada tá bom. Mas assim, eu fui praticando desapego, sabe? Desapegar, porque se a gente fica muito presa
Ai, tem que estar perfeito. Não tem que estar perfeito, gente. Tem que E também fazer. não vai agradar todo mundo. Não vai agradar todo mundo. Se você tá fazendo uma coisa que você não tá falando mal de ninguém, sabe, óbvio, né? Você tem que fazer uma coisa que não agride ninguém, não tá falando mal de ninguém. Se Não tá falarem, não ofendendo, tá ofendendo, não tá fazendo nada disso, tá tudo bem. Então, eu fui praticando, mas foi um processo, não foi do dia pra noite. Tinha momento que eu falava assim, cara, o que eu tô fazendo? Tem um monte de gente aqui, eu não conheço, e falando coisas que... Nesse vídeo, por exemplo, né? Caraca, tem uma galera aqui falando isso. Ai, será que eles estão certos que eu sou uma farsa? Mas... Eu sou uma farsa, é ótimo. Mas aí depois, cara, é um hábito. Você vai se acostumando. Agora eu tô numa fase que eu olho, assim, se tem alguma crítica, alguma coisa, porque signo é isso também, né? Eu falo muito de signo. Nada disso. Eu sou canceriano, não sou assim. Aí teve uma que escreveu que foi muito bom. Porque câncer, ele é muito emotivo, normalmente, galera. Não tô falando que todo mundo é. Mas normalmente é. E aí... Se ofende, leva pro coração. Leva pro pessoal. Mas assim, tá tudo bem também. Aí teve uma que falou assim, eu sou canceriana, foi esses dias. Eu sou canceriana e eu não sou assim. Às vezes isso dói. Aí eu falei, cara, mas não é? Ela já tá falando que ela é canceriana. Às vezes isso dói. Aí eu falei, gente, eu até escrevi essa frase. É um meme, pronto. Eu escrevi essa frase, eu falei, eu vou fazer um vídeo, vou colocar essa frase no vídeo, gente. Como pode? Porque tem ela. Eu sou canceriana. E isso, eu não sou assim. Será que foi zoando? Eu acho que foi. Mas tem muito cancerianos normalmente não gostam que eu fale que eles sofrem. E aí, normalmente, eles reclamam. E eu tô numa fase que eu falo assim, gente, tá tudo bem. Às vezes ele não sofre mesmo. E tá tudo bem, assim. E aí, às vezes eu respondo, poxa, às vezes a pessoa fala assim, taurino, você só fala que a gente come. aí eu falo assim, em defesa de vocês, eu sou sagitariana e como muito. Tem alguma coisa em touro aí. Tem alguma coisa em touro. Todo mundo que me conhece vai falar a mesma coisa que eu. Tem um ascendente Poço em touro, sem alguma fundo. coisa. Eu também não sou taurina, eu como pra caramba. Mas é isso, gente, não vou me ofender, não. Mas às vezes a pessoa fala assim, mas eu não como tanto. Aí eu falo, não, mas desculpa, da próxima vez eu juro que eu vou fazer outra característica. Eu vou falar outra característica, pra ninguém ficar triste. Mas agora eu já lido assim, super bem, assim, porque às vezes a pessoa tem o direito, e eu penso assim também. A gente tá colocando uma coisa ali, a pessoa tem direito de não gostar. Desde que não ofenda, tipo assim, porque tem gente que é sem noção, né? Que, tipo, ofende, fala coisas assim, não. Mas se a pessoa só fala assim, nesse ponto, né? Nesse limite, assim, de ofender você. Não, não que eu me lembre, cara. Acho que não. Só assim, tipo, sei lá, tipo, o cringe, por exemplo, muitos adolescentes ficaram, não, a gente não faz isso, tal. Tudo bem, tá tudo bem. Só eles estavam se defendendo ali de uma brincadeira. E eu entendo, eu falo, não, tá tudo bem, gente. Foi só uma brincadeira, Quando é que você começou, assim, a viver só de arte? Hoje em dia você faz só arte? Só atua? Então, ou você faz outras coisas em paralelo? Eu faço em paralelo. De plano B também? Eu faço em paralelo. Eu faço marketing de conteúdo, então eu cuido do Instagram de alguns clientes. Ah, legal. E isso é um paralelo que eu faço graças à faculdade, que acaba sendo um paralelo, mas que me ajuda bastante, porque eu edito os vídeos, eu crio arte, então tudo tá ali se conversando, né? E isso é o que eu faço em paralelo e faço os meus vídeos no Instagram. E aí eu que escrevo os roteiros, eu que edito, então eu fico muito tempo no computador editando coisas dos clientes e minhas. Né? Tudo ali, quando você não tá gravando, né? Quando eu não tô gravando, é tudo no computador. Ou no celular, né? Bloco de nota também. Eu tenho uma ideia, eu escrevo no bloco de notas. Você é dessas que acorda de madrugada com ideia? Ou não? Não. Sono no momento de dormir, desliguei. Não, de madrugada, eu acho que eu nunca acordei de madrugada com ideia. Mas eu tenho ideias, assim... Esse vídeo do cringe, por exemplo, que foi o que viralizou, foi uma ideia que deu do nada, assim. Eu tava, tipo, em casa, aí a ideia veio... Porque, às vezes, a ideia, você... pra mim, né, pelo menos, eu vou maturando ela, às vezes. Tipo assim, eu quero falar sobre tal assunto. E aí eu paro pra pensar na ideia.
e vou escrevendo o roteiro em cima da ideia. Mas tem hora que a ideia vem pronta, como esse vídeo, por exemplo, veio pronta a ideia. Eu comecei a escrever. Aí eu finalizei. Eu lembro que eu demorei um dia só para fazer o vídeo, porque a ideia já veio prontinha. Eu escrevi, aí eu falei com o Arthur, meu namorado, que ele me ajuda muito, assim, em gravar e tal. Falei, vamos gravar? Vamos. A gente montou, gravou, eu editei. No outro dia eu já postei. Então, foi essa ideia, mas isso é raro de acontecer. Essa ideia veio pronta. Mas normalmente eu paro para escrever. Eu falo, eu quero falar de signos. E aí eu paro para escrever. Eu quero falar do tema tal. Eu paro para escrever. Você faz um planejamento. A maioria das vezes. Mais ou menos assim, né? Um planejamento de dias, o que você vai postar no Cara, dia. Eu tento fazer, mas eu não consigo cumprir totalmente os meus planejamentos. Eu tenho um negócio lá no meu quarto que é tipo, uma lousa, assim, de pequenininha, assim. E tá lá, tudo pra eu fazer, pro checklist. Gente, não dá muito certo, não, pra mim. Mas eu tento ir ali, parar, não, hoje eu vou escrever roteiro. E aí, quando eu tiro, tipo, o dia... E é isso também, porque como eu vou fazendo coisas que são muito diferentes entre si, assim, escrever roteiro é meio que uma parte... Eu sinto como se fosse uma parte do cérebro, que, tipo assim, você escrever roteiro é uma... Aí atuar é outra, aí editar é outra, que é muito diferente, que pra mim, né, é um pouco mais maçante, assim, de execução. Então, tipo, eu preciso ter meio que o dia para cada coisa, entendeu? Pra mim não dá fazer tudo. E já aconteceu várias vezes de eu escrever o roteiro, gravar e editar no mesmo dia. Eu fico exausta, porque você faz coisas muito diferentes, assim, durante um dia só. Aí eu gosto de dividir. Então, tipo, hoje eu vou escrever roteiro. Eu fico só escrevendo roteiro, só pensando em roteiro. Aí outro dia, vou gravar, e gravo o dia inteiro. Aí no outro dia eu vou editar. Que também é cansativo, mas envolve a mesma coisa, né? Você parar, gravar. Você fica... São coisas diferentes. Num foco só, digamos assim, né? Tipo, focado numa coisa só. Aí fica melhor, né? Fica mais leve, assim. E, assim, agora mudando um pouquinho de assunto, assim, nós somos mulheres, né? Você, no mercado de trabalho artístico, você já sentiu, assim, que por você ser mulher, alguma coisa foi diferente? Ou, assim, atrapalhou, né? Entre aspas, mas assim, já teve alguma experiência que você achou que por ser mulher alguma coisa não foi como deveria? Tô perguntando isso porque faz parte dos perrengues, né? Às vezes, por nós sermos mulheres, acontecem algumas coisas desagradáveis e tal. Mas se também não aconteceu, que bom. Eu acho que nunca aconteceu. Eu sempre fui meio desconfiada. Eu vim do interior, então eu vim muito desconfiada, assim. Tudo eu ficava desconfiada mesmo, assim. Eu não entrava, não mergulhava de cabeça nas coisas. Então, talvez... E eu sei de várias amigas que já aconteceram coisas, assim, que não foram tão legais em um curso, alguma coisa assim. Mas eu acho que por essa coisa tão assustada, quando eu via que alguma coisa poderia ter... Eu já saía, assim. Eu não fazia. Então, nunca aconteceu, mas eu acho que por isso. Porque você uma coisa... com o pé atrás, né? Sempre com muito pé atrás. O que eu acho que, assim... no humor é inevitável, né, gente? Mas isso não é uma questão do mercado. Eu acho que é uma questão social. Da sociedade. No humor acaba que... acho que as mulheres... A nossa formação já é um pouco assim, né? Tipo, a mulher... quando a gente é criança, a gente não pode ser muito engraçada, porque senão a gente não vai ser, tipo... o crush não vai olhar pra você porque você né, é engraçada. Você fala bobeira. Doidinha. Eu sempre fui a doidinha, entendeu? Então, tem isso. Eu acho que tem uma formação, mas é da sociedade que a gente tem que quebrar. Eu, como mulher no humor, eu vejo muito isso. A gente tem que quebrar todo dia um padrão que é machista da sociedade mesmo, que a gente tem que quebrar todo dia, assim. Eu sou mulher, sim, no humor e é isso. Acho que isso é uma coisa da sociedade que está melhorando muito, graças a Deus. E fazer rir não é uma coisa só que homens podem fazer, né? Porque realmente, assim, é muito mais raro você ver um show de comédia, por exemplo, de mulher. Ainda é. Na verdade, não conheço. Conheço uma só. Eu esqueci o nome dela. Ela já está há bastante tempo fazendo. Uma morena.
Esqueci o nome Acho que é dela. Priscila. Eu acho que sim, mas é uma só, que assim, ela realmente arrasta uma galera, assim, né? E acho que ela já vem há bastante tempo do fazendo stand-up, isso. né? Isso. Uhum. Mas você vê um monte de homem, o mercado a presença dos homens é fortíssima. É bem forte. E eu acho que tem a ver com isso, com a formação mesmo de sociedade mesmo, né? Então, eu acho que a gente tem menos mulheres. Cada vez a gente tem mais mulheres, graças a Deus. E a gente tem exemplos, assim, de mulheres incríveis na comédia, que são minhas grandes inspirações, que é a Tatá, a Ingrid Guimarães, Sim. A Mônica Martelli, que são mulheres que vieram numa força muito grande. A Heloísa Perricet, enfim, várias. Todos esses paradigmas de que são os homens que fazem rir. Então, eu acho que hoje a gente está cada vez mais desmistificando isso, assim, graças a Deus. Mas ainda é um ambiente que é mais dominado por homem. Né? Mas eu não coloco isso como uma questão do mercado, não. Eu acho que é uma questão mesmo social. Estrutural. Normal, e a gente está quebrando, a gente vai quebrando. Sim. Você sempre se viu... Quando é que você se viu fazendo as pessoas rirem? Assim, porque você falou, eu comecei a fazer os vídeos e tal, mas não necessariamente... naquele momento ali, beleza, vou fazer as pessoas rirem um pouquinho. Mas depois que você se formou, quer dizer, na nossa formação e tal, a gente não para pensar nisso, né? A gente estuda as comédias, estuda os dramas, os autores, os gêneros, enfim, mas a gente não para falar assim, sou boa nisso, sou boa em fazer a pessoa rir, eu sou boa em chorar. A gente não para muito para pensar nisso, a gente vai fazendo o que vão nos oferecendo. E aí, quando é que você parou e falou assim, não, eu sou boa nisso, em fazer as pessoas rirem, sabe? Posso me considerar, não sei, uma comediante, humorista, não sei. Mas é porque, às vezes, é difícil a gente se rotular, assim, né? De entender que você é isso. Sim. É isso. Eu sou isso, bati martelo, sou. Assim, eu acho que eu comecei... A minha família é uma família engraçada, assim. A minha família, na verdade... Eu falo, gente, meu irmão, por exemplo, ele é o verdadeiro comediante da família. Eu tô aqui só pra preencher ali o lugar dele, que ele deixou, porque ele não fez teatro. Mas ele é muito engraçado. Assim, minha família toda é muito engraçada, assim. Minha mãe, ela conta que as tias delas, irmãs da minha avó, eram mulheres que naquela época, muitos e muitos anos atrás, eram muito engraçadas. E aquilo era muito raro. Gente, foi passando, né? E era uma família de mulheres engraçadas. E aí... Eu acho que tem uma coisa de DNA, alguma coisa assim, porque eu acho que tem essa força da família, das mulheres. Minha família, de pai de mãe, é uma família de mulheres e muito engraçadas. Então, só que assim, eu demorei um pouco para entender que a comédia era o meu lugar. Demorei um tempo, assim. Porque também tem isso. Quando eu fui fazer teatro, existe uma coisa meio... Pra eu ser atriz de verdade, eu tenho que fazer drama e tal. Tem uma coisa assim, né? E aí... uma pressão da sociedade que quer ver você fazendo papéis sérios. E aí eu demorei um pouco pra falar, não, gente, eu vou fazer comédia e eu amo fazer comédia. Mas eu acho que eu lembro, assim, de coisas desde muito pequena, assim. Quando eu mudei de colégio, isso foi marcante pra mim, porque eu acho que ali eu comecei a falar... Caramba, eu acho que eu consigo fazer isso possível. Eu tinha uns 12 anos, eu mudei de colégio. E eu queria, né, fazer amigos ali, tentando ser... Eu e minha irmã gêmea. Tentando... Tem irmã gêmea? Irmã gêmea. Mas é gêmea idêntica? A gente é de placentas diferentes. A gente é bem parecida, mas a gente não é idêntica. Não, porque seria... seria muito... duas... Mas ela não. pode fazer os vídeos pra você quando você estiver cansada. Fala, Laura, grava pra mim, por favor, que não tá dando. Gente, que legal. Mas ela é super tímida. É isso que eu ia perguntar, se vocês são parecidas nisso também. Não, então, eu acho ela muito engraçada. Ela tem ideias ótimas, ela já me deu várias ideias de vídeo. Tem vídeo que a ideia dela... Ótimo. Tem um vídeo que ela deu a ideia que a gente criou juntas, foi muito legal. Mas ela não gosta de câmera, ela é super tímida. Mas, enfim, aí a gente entrou no colégio, assim, com, 12 anos. E aí eu lembro de olhar, assim, aquela galera toda já se conhecendo e tal. Eu falei, cara, como é que eu vou fazer pra, né, ser amiga dessas pessoas? E eu lembro que eu imitava, na época, a Ingrid Guimarães fazia um personagem que era
A Leandra, que era, se você vai lembrar, era uma modelo, que ela fazia Leandra, meu nome é Leandra, que era muito bom, aquilo era muito bom. E eu amava, assim, eu era fã. E aí, eu lembro que eu ficava imitando a Leandra, o personagem, para as meninas. E aí, eu ia criando coisas, e elas morriam de rir com a Leandra. E aí, eu falei, acho que eu gostei, que eles estão rindo. E aí, eu lembro também que eu imitava a minha professora de matemática, elas morriam de rir. O grupinho das meninas que já se conheciam ali, né? E que eu queria fazer parte. Aí, eu falei, gente, eu acho que eu gosto de fazer isso. E aí era muito pequeno, assim, quando eu comecei a sentir isso. E aí na escola de teatro também, tinha, na Martins você tem, né? Eu falei que cada etapa você tem uma peça, né? Mas ele é focado numa coisa. Então, assim, teatro do absurdo, teatro contemporâneo. E aí tem a etapa de comédia. E aí, cara, e é muito bizarro, porque a etapa de comédia foi o que eu mais amei. E aqui, até hoje, meus amigos falam, faz aquele personagem que você fazia e tal. E, tipo, a gente se formou há mais de 10 anos. E eu falo, cara... Aí quando marcou. Mas na época, eu não me liguei nisso, assim. Foi uma coisa que aconteceu. E agora que eu falo, gente, realmente, desde lá da escola de teatro, eu já amava comédia. Já era o que eu ia, assim, hoje tem comédia... Eu sempre amei. Então, eu acho que profissionalmente, assim, eu realmente falei assim, eu faço comédia, eu quero fazer comédia. Assim, não que eu não faça drama e que eu não vá fazer drama, mas que eu amo, que eu vibro, é fazer comédia. Então, eu quero fazer comédia pro resto da minha vida. Mas esse momento, eu acho que o ponto de falar assim, eu quero fazer comédia pro resto da minha vida, foi na pandemia. Que foi quando eu comecei a escrever as minhas coisas e que só saía comédia. Isso que era louco. Eu comecei a escrever... de trazer levar leveza para as pessoas, né? De transformar aquele caos ali do dia a dia em algo que tudo pode ser um tema, né? De vídeo. Mas às vezes é tão óbvio, né? E você tá ali no caos do dia a dia e... eu vou falar sobre o quê? E tudo pode ser divertido. O caos, ele pode ser engraçado. Sim. Uma rotina boba, né? Mãe tem muito disso também, né? A rotina de mãe é uma comédia, né? Caos. Tudo. Você acorda. Bom dia, minha filha. Tem um cocô ali que vai... que vai até... Aí você abraça a criança. Já é um caos por si só, né? Eu não acreditava até eu viver isso. Gente, Nossa, imagino, gente. Mas é ótimo, é ótimo. Deve ser uma loucura maravilhosa. A Disney Disney dos bebês. Sim. E como é que surgiu esse convite para você ir para o Porta dos Fundos? Como é que você foi parar lá? Cara, então... O Porta, eu comecei a fazer os vídeos no Instagram. E aí, uma galera do Porta já começou a seguir, porque é comédia, então eu acho que eles também ficam olhando, assim, quem tá produzindo. E aí, depois de um tempo, assim, uns meses que eu já tava fazendo, chegou um teste pro Porta, lá pra minha agência, que me mandou. Aí eu fiquei tipo, eu amo o Porta. Eu amo o Porta dos Fundos. Assim. Oi, quê? Não é trote? Não, como assim? E aí foi maravilhoso. E aí ainda tava na pandemia, então eu fiz o teste eu gravando mesmo. E aí mandei. E aí, a partir daí, eu comecei a gravar com eles. Foi bem assim, eu acho que eles me viram... Eu acredito, né? Não sei exatamente, mas eu acho que eles me viram na rede social. Né? E acho que isso é o mais maravilhoso, né? Porque você trabalhando, criando as suas coisas, mostrou que você estava ali, independentemente de estar sendo remunerado ou não, tô fazendo minhas coisas e é isso. Porque a gente tem que fazer igual, né? Seja pro mercado que nos contrata ou para nós mesmos, né? Eu acredito nisso, né? Que se você faz com a mesma energia, com o mesmo potencial ali, né? As pessoas veem isso quando procuram um artista, né? Eu acho que você falou que acho que eles buscam ver. Eu acredito nisso, né? Que o cara que edita, que se preocupa com figurino, com timing, tem tudo, né? E tem assim, eu acho que tem uma coisa quando a gente faz, que a gente faz de ponta a ponta, você fica também mais sagaz até no set, assim. Eu sinto muita diferença, assim. No set, depois que eu comecei a produzir meus vídeos, é outra coisa, assim. Porque você entra no set, você sabe o que tá acontecendo.
Exatamente, assim, desde o cara que vai te microfonar, porque você faz isso sozinho. O cara que vai editar depois, você fica muito mais, eu acho, consciente no 360. E isso, eu acho que para qualquer coisa, drama, comédia, é muito importante, porque você estar colaborando, porque tudo é equipe, né? Você poder Sim. colaborar com a equipe de todas as formas no set Ter essa é consciência maravilhoso. coletiva, né? Então, eu acho que isso ajuda muito, assim, é muito bom. E o Porta também, eles lançaram um curso deles, que eles fazem... Sim, sim. E eu fiz o curso, assim, eu acho que foi mais ou menos nesse período, um pouco antes de eu fazer com eles, eu fiz o curso deles, que é exatamente isso, porque eles ensinam tudo 360. Então, eles ensinam desde roteiro, Passo a passo, beabá de como você queria. produção, o que eles roteiro, fazem, né? edição. E aí é muito legal porque são as pessoas do mercado ensinando, né? Então foi uma experiência bem legal também. Então, assim, eu acho que tudo que a gente puder agregar e somar pra gente, até como atriz, porque mesmo que você chegue no set só, né, com o papel de atriz, você já tá com tudo isso para colaborar de alguma forma, o que precisar ali, você já sabe. Às vezes tem uma cena que... Uma pessoa disponível, né? Disponível, que você exatamente. entende que não é só chegar lá e atuar. Tem uma estrutura enorme ali para te fazer. E que tá todo mundo pra fazer ali acontecer. fazendo acontecer. Então, acho que isso ajuda, assim. Ajuda muito. Fazer, produzir ajuda muito. E alguém já falou pra você que você teve sorte de chegar? É porque Eu acho que isso dá até um... Mas que sorte, cara. Caraca, você é muito sortuda, Lívia. Nossa, mas você nasceu virado pra lua, cara, né? eu lembrei agora de uma vez. Sempre Aconteceu foi muito isso. sortuda. Você... Que sorte. Eu lembrei de... Assim, não é muito comum, não sei se as pessoas... Pra mim, nunca falaram. Eu ia falar que nunca falaram, mas eu lembrei de uma pessoa uma vez na faculdade. Eu tava começando a fazer a participação na Globo. Eu tinha feito uma participação que era maior, então tinham vários capítulos. E aí rolou isso. Uma pessoa na faculdade falou, caraca, que sorte. Aí eu... Querida. Não me viu saindo de manhã, 7 da manhã, na chuva, para fazer teatro. Poxa vida. Não, mas é normal. Mas eu entendo também, porque às vezes eu acho que quando a pessoa não vê, assim, a luta por trás... Muito na superfície, né? A aí pessoa só te vê ali na televisão, ela não... só viu o final. Assim, eu nem julgo a pessoa, mas é porque eu acho engraçado. Assim, eu falo, cara, é tanta labuta, né? A gente... É muita coisa, assim, pra gente... Depois falar, não, agora... E assim, nunca vai estar pronto, né? A gente sempre vai estar fazendo. É sempre um processo. Então, sempre. E o artista tem que reconhecer isso também, né? Que o conhecimento é infinito. A gente não pode parar de estudar, de produzir, de buscar. Porque mesmo que você consiga um super papel, um super reconhecimento, premiação, você ainda está no lugar de aprendizado. Ainda está no lugar sempre, gente, até... Ok, eu preciso voltar para lá, né? Pro perrenguezinho, que é onde eu vou... encontrar material, a base. O material, a base ali pra ser o artista que as pessoas estão gostando de ver. Total. Foi essa? E teve mais algum? Cara, algum eu assim, tô acho falando que... assim, algum que marcou você, né? Porque, eu lembrei dessa, da faculdade. Muito engraçado. Nossa, muito sortuda. Você é muito sortuda, cara. Aí eu, caramba, puxa vida, é bem sorte. Mas assim, eu acho que só essa, eu não lembro de outra. Se também aconteceu, eu apaguei da minha memória e vida que segue. Você falando pra você mesma, assim, né, de... Quando a gente se vê fazendo uma coisa grande, a gente chega num lugar ali de, caramba, que bacana, conquistei isso e tal. Você, quando chega nesse lugar, você se julga, você fala assim, pô, eu mereci isso. Ou então, gente, será que eu dou conta? Será que eu me preparei pra isso? Ou você é uma pessoa que se avalia assim, não, eu mereço. Pô, já passei por muita coisa, se eu tô aqui é porque zero sorte. Eu realmente me esforcei pra estar nesse lugar. Cara, eu acho que tem das duas coisas dentro de mim tem tudo, tem vários pensamentos. Mas eu sempre gosto de focar em... Vamos lá. Porque no início, gente, qualquer papel que a gente pega, no começo, você fala assim,
é o drama do ator, né? Se fala, gente, será que eu Queria mereço? tanto isso, Será que mas é isso? agora acho que não dou conta. Eu acho que é isso, a gente também tem que normalizar, porque é normal, todo mundo sente. Todo ator vai sentir sempre isso. E se não sentir, eu acho que é até estranho. Porque é o frio na barriga que dá aquela... vambora, a gente vai. Porque é isso, você olha para aquele texto e você fala... Vem aquela coisa... Aí depois você fala... Vambora. Dou conta. Vambora que a gente vai fazer. Porque eu gosto sempre de focar no fazer, sabe? Porque, cara, é isso, a gente lida com questões humanas, né? Sim. E a gente é ser humano, então assim, a gente sempre vai ser capaz de fazer uma coisa que lida com o ser humano. Se a gente está em contato com a gente, que eu acho que isso também é muito importante, assim... Se a gente se conhece, tipo, tenho autoconhecimento, trabalho meu autoconhecimento, olho para dentro de mim, trabalho meu artístico, então vamos fazer. Porque se a gente está sendo honesto ali, sendo generoso, verdade, honesto, né? Verdadeiro, vai rolar. Então eu gosto de focar no fazer. Vamos embora. Pode vir uma coisa e vamos embora. Vamos. E foca. Esse momento, gente, como assim? Então? É foco, eu acho que é isso, assim. É uma escolha de acreditar e falar, vambora, vamos fazer. E fazer. Você nunca teve um momento assim de desistir? Não desistir, mas de quase desistir. De um papel, assim? Não, da carreira. Ah, sim, já. Da carreira, já. Da carreira já teve esse em 2014, por exemplo, que eu falei no início, eu quase desisti. Fazer a faculdade de administração foi um resgate para mim como atriz, assim, porque eu fui fazer o que estava o BEC, que era o que eu queria, mas era um momento que eu estava realmente, por questões pessoais também, eu estava muito desestimulada. Eu falei, cara, talvez não seja isso. E aí eu encontrei, por incrível que pareça, na faculdade de administração, eu reencontrei a minha Lívia atriz, assim. A chama, né? Porque pode Mas eu ser acho que muito acontece mesmo, né? Porque você tem que lidar com um mercado muito volátil, né? A carreira do ator, ela é uma carreira que você nunca vai ter estabilidade. E isso pode gerar muita ansiedade. A gente fica ansioso. Nossa, pode não, gera muita ansiedade. A gente fica ansioso. Mas eu digo que eu acho que eu tento... isso não me paralisa, entendeu? Eu tento... E, às vezes, você vai tomar um caldo e você continua nadando, porque é o movimento que vai te levando às suas conquistas e que vai ser... aquele momento, assim, você vai fazer um papel aqui, é uma conquista legal, é bom você falar, caramba, que legal, conquistei... E continuar nadando, porque tem outra lá na frente, tem outra lá. Então, assim, nesse processo você vai tomar caldo, você vai dar uma sufocada e você volta para a superfície. Então, eu acho que é um processo que na carreira do ator tem que estar o tempo inteiro nadando e saber que isso é normal, a gente vai estar ansioso. Às vezes, quando eu estou muito ansiosa, e aí eu fico ansiosa demais, e aí eu falo com o Arthur... divido isso com ele, aí às vezes ele fala, não, mas calma, tá tudo bem, e aí eu falo, mas eu preciso, porque às vezes eu preciso estar ansiosa até para criar, para mim é importante, então assim... É um senso de urgência, né? É uma ansiedade que, eu acho que isso para mim, eu pego muito a minha ansiedade para criar, assim, é um gatilho que eu falo, eu preciso, se eu parar de ficar ansiosa, eu morri. Mas esse é um exercício de ressignificar, né? Porque tem ansiedade também que é prejudicial, mas no seu caso você consegue canalizar para criar. Eu acho que não deixar ela te paralisar, porque ela vai existir. Vai. No processo do ator, acho que artista em geral, ela vai existir. A ansiedade a gente tem que lidar com ela o tempo inteiro e, tipo, não vai ser fácil. Mas eu acho que é aprender a lidar com ela, falar, tá... E o que eu posso usar disso aqui? Eu lembro de criar vídeo, assim. Eu lembro que eu faço terapia, que, assim, quero fazer pro resto da vida. Bom. É maravilhoso, é libertador. E o meu terapeuta, eu tava falando sobre ansiedade para ele. Ele falou assim para mim, Lívia, você
tá com muitas ideias que estão querendo florescer. Deixa as suas ideias te engravidarem. Ele usou essa frase. E eu lembro que, assim, dias depois, eu sonhei que eu estava grávida, parindo, e aí ali eu falei, é a minha ideia que tá querendo sair. Gente! Olha a loucura. E aí eu parei e falei, então agora eu vou escrever porque ela vai sair agora. Eu vou pegar no fórceps e eu vou arrancar essa ideia daqui. Gente, e aí eu parei loucura. e comecei a escrever, e é um dos vídeos que eu mais adoro. Que ela tava ali, é muito louco. Sair, ela né? queria sair mesmo. Mas existe isso, né? Às vezes a gente fica realmente... Caraca, eu preciso e produzir. E a ansiedade, ela vem disso, assim, eu acredito muito nisso. Pra gente, a ansiedade normalmente é uma ideia e são coisas que estão te movimentando que você precisa fazer. Uhum. Então, quando eu tô ansiosa, a maioria das vezes é um sinal porque eu preciso criar. E aí eu vou e canalizo ela para escrever roteiro, e aí vou me movimentando. Então, ela é até importante para mim, assim. Eu Sim. até lido com ela dessa forma, tipo, vamos embora. Nossa, maravilhoso. mas é aquilo, não é tomando caldo e saindo. Tem sempre o tempo que a gente tem que parar também, né? Fazer uma pausa. Tô produzindo muito, ok, dá uma pausa. Respeitar esses momentos também é muito importante. A gente... Porque a mente do artista não para. Mas é incrível isso, né? Você ter essa consciência de que a ansiedade faz parte do processo e aí ressignifica e usa isso ao seu favor. É uma consciência que, assim, não dá... Nem todo mundo tem. Na verdade, poucas pessoas têm, né? Mas é importantíssimo, porque a ansiedade pode levar a gente para lugares horríveis, né? E... Eu acho que até isso. De parar mesmo, né? De parar. Adoecer. Por isso que eu acho que, para todo mundo, na verdade, que a terapia é tão importante, mas para o artista eu acho tão importante, porque é isso, você se conhecer, porque às vezes a ansiedade, ela dói. Sim. E quando a gente sente dor, a gente tenta fugir da dor. É o excesso de futuro, né? Eu ouvi isso uma vez, que a ansiedade é o excesso de futuro. É o que você tá projetando lá, né? Você ficar o tempo todo assim, mas tem que acontecer, tem que isso, tem que... E aqui... E você olhar para aqui agora. É a possibilidade, né? São muitas coisas aqui que podem acontecer aqui. Então. E aí, e é isso. Eu acho que quando a gente se conhece, a gente consegue olhar para tudo que dói sem fugir, porque... Eu acho que normalmente, quando dói, a ansiedade dói, por exemplo, a gente tenta... Isso é do ser humano, né? A gente dói e a gente foge. Quando dói e você tá ali num processo de autoconhecimento, dói, você olha e fala, tá, agora eu vou olhar para essa dor. Uhum. E vamos ver aqui o que tem, ela, o que eu posso fazer com ela. E pro artista, acho que assim, gente, 100% da criação... ou 90% da criação tá na dor, assim, eu acho que, por exemplo, na pandemia mesmo, muita gente começou a fazer conteúdo na pandemia, Sim. Porque era uma dor tão forte, tão bizarra, que e muita gente fazendo comédia, né, porque isso, muita gente foi vista, né, muita gente começou a despertar talentos, a despertar coisas que estavam dentro delas, que de repente, se não fosse a pandemia, nunca teriam saído de uma, sei lá, de uma CLT, de um caminho que não estavam... Não tô dizendo que a pandemia foi boa, não, mas assim... foi horrível. Foi o que você faz com isso, mas né? O que você faz com a dor, eu acho que isso me ensinou nesse sentido, assim, a pandemia. Porque tá doendo, tá tudo bizarro. E não tá no seu controle. E o que eu posso fazer agora? O que eu posso fazer agora para ajudar quem pode estar passando por uma coisa até pior do que eu. Uhum. E para mim também. Então, acho que normalmente na dor a criação acontece e a gente saber usar isso para quem escreve, para quem atua, enfim, para quem cria, eu acho bem interessante, assim, a gente precisa olhar para ela. A gente precisa olhar para ela, assim. Com carinho. Assim, acolher também. Lívia, fiquei muito feliz de você ter aceitado o meu convite, de você estar aqui dividindo um pouco da sua história, porque você tá expondo, né, coisas que... Sim. O seu caminho, sua jornada, um pouquinho, né, um pedacinho da sua trajetória. E eu espero de verdade que
isso possa inspirar, encorajar as pessoas. Esse é o bom. objetivo do projeto. Eu fiquei muito feliz de conhecer um pouquinho mais de você. Espero que sua arte continue aí ecoando nas casas das pessoas, levando alegria, leveza. A gente precisa de arte. Que bom que você entendeu que você vai fazer isso e está fazendo muito bem. Obrigada. E continue fazendo. Tá dando certo, mas não só por estar dando certo, porque é o que tá dentro de você, né? Vem com muita genuinidade. Eu sou muito fã. Eu acho que quando a pessoa faz isso com tudo que há nela, né? A gente vê quando uma pessoa é artista, né? Quando uma pessoa tá ali e, caraca, que incrível, isso me chama atenção, me toca de alguma forma. Então, que bom que você respeitou isso, assim, eu entendi que eu sou artista e tá fazendo. Adorei, muito obrigada. Obrigada a você. Adorei estar aqui. Adorei a ideia do podcast, cara. Que é muito legal isso, não foi sorte. Pra gente entender. Outros, né? E pra gente entender, assim, falar sobre a arte é maravilhoso. Parabéns pelo projeto. Cada um tem uma história, né? Cada um tem um caminho. Opa! Eu acredito que sempre nos nossos caminhos a gente consegue passar para as pessoas algo de encorajamento, de inspiração e isso para mim é muito valioso. Então acho que nosso bate-papo aqui ele vai chegar nas casas das pessoas de forma que de repente as pessoas engavetaram sonhos, engavetaram projetos e estão achando que não tem sorte ou não tem chance, né, na vida, e a gente vê que em todas as histórias a gente consegue, todo mundo que realmente tá chegando em algum lugar que sonhou, passou por dificuldades, passou por momentos assim difíceis e não pararam. Mesmo que tenham andado um pouquinho mais devagar, não pararam. Eu acho que o importante é isso, né? Desacelera, vai um pouquinho mais devagar, vai no seu ritmo, mas não para. Isso. Porque quando a gente para, tudo se perde, né? Eu acho que é importante continuar a seguir. Isso. Ter fé, porque é isso, gente. A gente tem se agarrar no que você acredita. E eu acho que é essa a importância, assim, de dividir também, né? Sim. Porque a gente começa... Eu tava vendo também outros episódios e é tão legal ver a história das pessoas. Você se identifica em vários momentos. Eu sempre cresço muito, assim, ouvindo as pessoas, porque é o que a gente estava falando. O que a gente não vê, é muito fácil a gente falar que... mas aí com certeza conheceu alguém que ajudou, alguém que foi ali, não, pô, chega aqui, vem trabalhar comigo e tal, e como se fosse fácil. A gente só vê a superfície, né? O tal do iceberg que você só vê o que tá ali. Só vê a pontinha, né? E tem tanta coisa acontecendo ali embaixo, tem tanta coisa que, né, quase te fez cair, né, parar, mas não fez. A gente cai, levanta e vambora. Cai, levanta e vai. E segue. Gente, é isso. Lívia Linhares esteve aqui conosco. Muito bom. E espero que vocês assistam, compartilhem, porque isso aqui, história de vida, é sempre maravilhoso a gente poder contar um pouquinho. Então, até o próximo Não Foi Sorte.